A hora da AmCham Angola. A hora da AmCham Angola, o seu magazine de negócios. Acompanhe aqui todas as novidades sobre as relações comerciais, educacionais e culturais entre Angola e os Estados Unidos da América. A AmCham Angola está afiliada à Câmara de Comércio dos Estados Unidos da América, a maior organização de negócios do mundo, representando mais de 3 milhões de empresas em vários setores e países. A hora da AmCham Angola. Todas as quartas-feiras, das 10 às 11, nos 95.5 FM. Luanda, Antena Comercial. Estimados ouvintes da LAC, renovados votos de muito bom dia, sejam bem-vindos a mais uma edição do programa A Hora da AmCham Angola, o programa que lhe conta o que de mais importante se faz e acontece nas relações entre Angola e Estados Unidos da América. Este programa conta com a técnica de António dos Santos, produção e realização de João Costa, e hoje, como é habitual, na segunda quarta-feira de cada mês, temos o painel de petróleo e gás, que se reúne para analisar as questões da atualidade do setor do petróleo e gás em Angola e no mundo. Na segunda-feira foram abertas as propostas das licitações de blocos em terra, nas bacias do Baixo Congo e do Kwanza, 3 na bacia do Congo e 5 do Kwanza, e nós vamos aqui apresentar as propostas que recebemos. Contabilizadas, aqui pelo nosso Hora da AmCham Angola, chegamos a contabilizar 18 propostas, 16 de angolanas e 2 estrangeiras. Vamos explicar tudo isso e muito mais ao pormenor. Como sabe, o país vai trabalhando no sentido de contrapor o problema do declínio da produção, e para isso é necessário trazer novas bacias à exploração, mais blocos, e assim repor as reservas que se perderam à medida que se foi produzindo petróleo. E no onshore há estimativas boas, pelo menos a ANPG assegura que as perspectivas são boas e animadoras e vai permitir manter a produção do país, em caso de sucesso, naturalmente, acima de 1 milhão de barris, pelo menos essa é a meta moderada que se tem. O país tem um programa de licitações até 2025, já foram feitas 2 e faltam 3. Na segunda-feira foram abertas as propostas da segunda sessão de licitação, desde que a NPG é concessionária, e foram dos blocos em terra. A primeira, se lembrar, foi há 2 anos atrás e foram os blocos no offshore das bacias do Namibe e de Benguela. Vamos concentrar-nos nesta questão e passamos a cumprimentar os nossos convidados. Começamos por Frederico Martins Correia, ele que é engenheiro também e é partner da Deloitte para a área de petróleo e gás. Frederico, muito bom dia, bem-vindo à Hora da AmCham uma vez mais. Muito bom dia, Joel, muito bom dia, Pedro e Dr. Chipep e o grupo de painel permanente. Muito bom dia, caros ouvintes, é com grande prazer que aqui estou. Espero que seja uma sessão produtiva e interessante para todos. Obrigado, Frederico. Também connosco está o engenheiro Pedro Godinho, presidente da AmCham Angola e também empresário do setor de petróleo e gás. Engenheiro, muito bom dia e bem-vindo uma vez mais à Hora da AmCham Angola. Bom dia, Joel. Bom dia, colegas de painel. Bom dia, rádio ouvintes LAC. E abraços extensivos aos membros da AmCham Angola que nos estão a acompanhar. Também connosco está, e online, Dr. Afonso Chipep. Dr. Chipep, muito bom dia. Bem-vindo à Hora da AmCham Angola. Muito bom dia, Joel. Bom dia, ouvintes da LAC, bom dia, colegas do painel, e um bom dia especial também à AmCham Angola, que tem-nos dado esta oportunidade de dissertarmos aqui sobre aquilo que é o mundo dos petróleos. Obrigado, Dr. Chipep. Vamos avançar aqui com a boa nova. Tivemos na segunda-feira a abertura das propostas do concurso que foi lançado este ano. Aqui a boa notícia é que temos 18 propostas, 16 de empresas nacionais, 2 de empresas estrangeiras. As estrangeiras, o destaque vai para a British Oil, que é uma empresa com sede nos Estados Unidos da América, e também para a MTI Energy, que vem do Canadá. De resto, empresas angolanas, algumas já conhecidas, como é o caso da Som Oil, também da Prodiaman Oil Service, da Prodoil, da Simples Oil, e outras empresas não tão conhecidas, como o caso da Mineral One e Monca Oil, Alford Petroleum, Intank Group Limitada, Omega Risk Solution e Angola Integrated Services. Também está a UPIT,
Oil Company. São essas as empresas que participaram. Mas a primeira questão que se coloca, Frederico Martins Correia, é que no início, o José Oliveira, que hoje está ausente porque regressou de viagem, está de quarentena domiciliar, mas que manda os abraços também aqui para os ouvintes. Citamos o José Oliveira porque ele levantou aqui, e bem, um tema que era a questão daquilo que se exigia para participar. Havia $1 milhão de exigência logo à partida. As empresas nacionais reclamaram e a Agência Nacional de Petróleo e Gás e o Ministério dos Petróleos recuaram na posição e retiraram essa exigência. Baixou para $500 mil, mas não é 1 milhão. E aqui um fato: este concurso teve que ser alargado por mais um mês porque no prazo indicado não haviam propostas consideráveis. Fecha-se a alteração e temos aqui o resultado: 18 propostas. Ao que se sabe, nenhuma delas será desqualificada. As empresas vão ser a seguir chamadas uma a uma para alguns esclarecimentos e depois vamos ter a decisão da concessionária. Aqui a boa notícia é que há propostas para o operador para todos os blocos, o que é bom, e outras propostas para não operador para outros blocos também. Frederico Martins Correia, olhando para esta questão, qual é a análise que faz a esta quantidade de propostas e, claramente, que impacto isso poderá ter a nível do problema que estamos a viver, que é o declínio? Obviamente que não é garantido que por ter propostas o problema do declínio está resolvido. Não. Vai-se fazer exploração, ainda há alguma coisa a acontecer, mas é uma luz no fim do túnel. Pelo menos há investidores interessados em investir para procurar petróleo e, se descobrir, naturalmente repor as nossas reservas. Penso que acaba por ser um resultado positivo, portanto o número de presenças a esta licitação é sólido. Destaco com bastante satisfação, temos um número de participações a nível nacional bastante elevado, e o que demonstra que o facto de ter-se feito algum ajuste de preço, entre aspas, aquilo que é o preço de entrada, um bocadinho o pagar para ver, e portanto o processo acabou só por atrasar, exatamente porque as empresas, como tomaram a decisão de concorrer ligeiramente mais tarde, quando tiveram essas condições de ter que comprar a aquisição de dados por os $500 mil e não por $1 milhão, e portanto atrasou um bocadinho o processo, mas o resultado final parece-me positivo. Como o Joel diz muito bem, isto não garante incremento de produção, mas também temos que ser relativamente positivos sem ser loucos. E com isto quero dizer, quando vamos partir para a exploração destas reservas, portanto estudar estas reservas, naturalmente, só por uma coincidência muito infeliz, todos estes blocos não dariam caminho de um first oil. Admitindo que até só metade é que teria sucesso da exploração, teríamos pelo menos metade deles a produzir. E eu penso que, olhando para aquilo que é a geologia redundante da área, daquilo que é o passado no Congo, e aquilo que são expectativas de alguns trabalhos feitos a nível de offshore, portanto estudos offshore no Kwanza, tudo indica que geologicamente estes blocos tenham uma prosperidade. E portanto, isto é mais um passo em frente daquilo que é a manutenção e ou reforço da produção nacional. Por outro lado, acho que apesar de ter havido aqui um atraso num mês, e eu penso que isto é importante clarificar aos ouvintes, não foi só o facto do preço de entrada ter baixado $1 milhão para $500 mil que fez a diferença. Eu acho que uma coisa que também fez a diferença, e se assim não fosse, eventualmente não tínhamos operadoras internacionais a concorrer, é o facto de que esta escalada do preço do petróleo mais recente tem agora aparentemente alguma sustentabilidade. Isto é, não irá estar eventualmente muito acima dos $70 durante muito tempo, mas prevê-se que se tenha aqui alguma manutenção de preço. E isso faz com que as operadoras tenham neste momento alguma confiança, porque um dos temas que nós vínhamos a viver é que em torno do Covid a volatilidade era muito grande. Nós tínhamos, por exemplo, os países fechavam por estado de emergência e o preço abruptamente descia, depois os países abriam um bocadinho e o preço rapidamente subia, e portanto, se virem nos últimos quase um mês e meio, o preço tem variado, mas variado de uma forma um bocadinho mais amena. Essa expectativa de alguma sustentabilidade do preço permite que estas empresas estejam mais positivas e, portanto, tenham concorrido. Acho que é um bom resultado, é um bom cenário para Angola, e é muito importante também para aquilo que é a nossa visibilidade externa neste setor e noutros temas que o país está a trabalhar. Muito obrigado, Frederico Martins Correia, essa primeira análise. Engenheiro Pedro, foi das vozes mais inconformadas com a transferir $1 milhão e com a exigência anterior de que as empresas nacionais que já haviam comprado os dados teriam que pagar novamente. E houve
de facto um recuo da parte quer da ANPG, com o apoio também do Ministério, que conduziu este processo, e gostávamos também de saber, engenheiro, enquanto empresário do setor e que já tinha participado na licitação desses blocos, inclusive tinha ganho algum, e agora regressar, qual é a sensação? Valeu a pena ter falado sobre o assunto e ter procurado soluções, e qual é a expectativa? Joel, muito obrigado. Inicialmente iria começar por parabenizar a nossa liderança. Eu penso que quando as pessoas comunicam-se, sentam-se e conversam, é o país que ganha. E então quero agradecer e endereçar exatamente os meus parabéns pelo nível da organização e a começar até pela decisão oportuna e inteligente que a nossa liderança tomou. Isso refiro-me exatamente à liderança do Ministério e da ANPG em reavaliar os níveis de exigência e de condições que inicialmente haviam apresentado. Porque mesmo em 2008, antes da crise, do crash financeiro, em que o petróleo estava a 147, as condições eram melhores do que aquelas apresentadas em 2001, quando se falava no $1 milhão, porque uma empresa que estivesse interessada em concorrer em 2008 e 2014, só lhe era exigido a compra dos dados, e o valor dos dados na altura andavam por volta de 350 a 400. Temos exatamente uma referência de que a decisão que estava a ser tomada antes estava muito longe da realidade, e faço referência a 2008, em que o barril estava a 147. Em 2014, o barril estava a 117, a 115, e as condições eram muito mais softs do que as de 2021. Foi tão somente em função da experiência que trazíamos de 2008 e 2014 que nos permitiu alertar a nossa liderança. Porque quando comunicamos, não temos a intenção de criticar. Antes, pelo contrário, temos a intenção de alertar e muitas das vezes sugerir o melhor caminho a seguir. É um dado adquirido que 30 dias depois foi anunciado as condições de participação a $1 milhão. Passaram os 30 dias, como já havíamos anunciado, as empresas angolanas, muitas delas estão em coma induzido, outras estão a caminho da morgue, outras, o seu funeral foi realizado há bastante tempo. São fatores a ser levados em conta e naquelas condições não era possível. Não havia atratividade bastante para as empresas angolanas concorrerem. Baixou-se para metade do preço, que foi um grande boom. Estamos todos felizes por isso, pelo nível de organização. Foi exatamente um evento bem organizado, com bastante qualidade e, sobretudo, com muita transparência. Penso que há só um pendente que não nos cansamos de realçar. Vamos esperar também que a nossa liderança se dedique a prestar uma atenção a isto, porque em 2008 era a intenção do executivo angolano atrair as empresas angolanas para essa área do óleo e gás, que é a exploração e produção de petróleo. Nessa altura, o presidente José Eduardo Santos criou um decreto que incentivava as empresas angolanas a participarem e dificultava até as empresas multinacionais, e isso forçou que as multinacionais surgissem para o mercado e fossem à procura das empresas angolanas para dar o suporte. Muitas das empresas angolanas que participaram em 2008 tinham o suporte de multinacionais que não tinham muita vantagem em entrar em concorrer sozinhas devido ao decreto, e então foram elas que na altura assumiram uma boa parte do risco e deram o suporte técnico. Infelizmente, ao meio do processo, depois das empresas serem pré-qualificadas, sem aviso prévio, sem comunicação, sem carta, sem nada, rumores, o processo estava abortado. Foi um balde de água fria para essas empresas, porque muitas delas, porque tinham a intenção de participar em vários blocos, compraram muitos dados. Por exemplo, houve empresas que compraram 4 dados vezes $400 mil, eram 1,6 milhão. O valor que foi investido acabou indo para o esgoto abaixo. Em 2014, voltou-se então a falar no outro ciclo de licitação, os mesmos blocos. As empresas angolanas, porque estavam motivadas, mesmo na altura, em 2014, o petróleo estava acima de $100, havia motivação e porque havia esperança, as pessoas acreditaram. Essas multinacionais, uma vez mais, vieram em socorro das empresas angolanas, deram o suporte, assumiram parte do risco, trouxe também acima de $1 milhão e tal, compras de dados, houve a qualificação, houve a publicação no Jornal de Angola, o único jornal da altura que podia desempenhar exatamente esse papel. Houve a distribuição das participações por blocos. As empresas organizaram-se em grupos empreiteiros, começou-se a falar na aquisição de equipamentos, recrutamento de pessoal. Quando estávamos na fase de arranque, sem comunicação prévia, nenhuma carta, nenhum comunicado, rumores. Foi abortado o processo de exploração, porque o concurso já tinha passado. Estávamos na fase já de início das atividades. Cancelem tudo para, mas isso não oficialmente. Sem carta nenhuma, sem comunicação. Como deve imaginar, as empresas angolanas caíram. Primeira vez em 2008, 2014 voltamos
começamos a viver a situação e então, a licitação 2021, as pessoas já estavam todas céticas. E as angolanas que atreveram-se e convidaram as multinacionais receberam uma resposta e como muitas vezes são diplomatas, se era para 1 milhão, não acreditamos que a gente possa fazer alguma coisa. Felizmente, quando tomou-se a decisão de baixar a fasquia para $500 mil, na conversa já foi mais amena, mas vamos ver. Mas acabaram sempre por enviar um sinal de que não acreditamos no mercado angolano. Isso é uma mensagem que devemos ter na comunicação. É importante a mudança de mentalidade. Se queremos ajudar o país a crescer, se queremos contribuir e dar um suporte a quem está a liderar o país neste momento, o presidente João Lourenço, é importante que a gente assuma já uma postura diferente. Que se corte com aquela postura que no passado fomos recorrendo e como aqui é proibido reclamar, as pessoas de surdina iam falando atrás à espera que alguém levantasse o problema. O que eu gostaria de partilhar com os nossos ouvintes é a esperança de que a nova liderança, tanto à frente do Ministério como da NPG, vão pelo menos avaliar que solução a dar a essas empresas que em 2008 investiram próximo de $2 milhões, 2014 a mesma coisa e cancelou. Porque, Joel, se eu fizer-te uma pergunta hoje, alguém decide organizar uma festa de Réveillon, cobra os ingressos a preço pesado, por exemplo, a $2 mil, $1.000 a entrada. Quando as pessoas estão preparadas, 22 horas, 23 horas, o promotor do evento, sem avisar ninguém, fecha as portas e vai embora. Qual é a reação que se toma? Será que voz nenhuma se levanta? Mas aqui, por incrível que pareça, só fomos ouvindo as coisas de surdina. Penso que é oportuno que a nossa liderança se debruce sobre isso. É importante que a nossa liderança assuma uma postura que permita, pelo menos, reconquistar a confiança no mercado. São fatores como esse que não nos leva a surpresa nenhuma quando vemos que o país está num ranking de 178º lugar no universo de 191 países em termos de doing business. São esses pormenores. Por exemplo, poucas empresas angolanas, ou quase nenhuma, vai conseguir demover uma multinacional que participou nesses concursos para regressar. Mas nós temos esperança que ainda vamos conseguir. Mas de que empresas estamos a falar, Giro? Há algumas conhecidas dessas empresas? Não, médias, empresas de médio porte. A Bolevan, por exemplo, era uma empresa britânica que acreditou bastante no mercado. Está no Ghana, esteve em vários países africanos, só não conseguiu entrar em Angola. E a oportunidade era essa. Posso falar-te com propriedade. Por isso é importante dizermos que, quanto à produção, quanto o país não perdeu ao ser cancelado a licitação em 2008. Estamos em 2021, 13 anos. Por essa altura, parte destes blocos estariam em produção e estariam a contribuir para a economia, porque Angola é um país monoexportador e se a produção é petróleo, mais convertíveis o país encaixaria. É importante que o nosso presidente João Lourenço seja capaz de criar um gabinete de assessoria a nível do oil and gas, com cérebros que aportam alguma experiência e pessoas que fazerem parte desse gabinete não tenham ambições para resolver algum bem material, mas sim pensar na ação. O país precisa bastante. São essas e muitas outras decisões que arruinaram o país porque não houve o cuidado de ser avaliadas decisões e mesmo antes de aferir se essas decisões eram corretas ou não. Mas olha, nunca é tarde para mudar e eu acredito que a mudança de mentalidade vai ajudar bastante o país e naturalmente o presidente João Lourenço que chegou numa altura bastante complicada quando assumiu os destinos do país. Já o país trazia 4 anos de crise. Associado a isso ao Covid, não é fácil liderar um país nessas condições. Mas se todos nós estivermos engajados, as decisões que forem tomadas para o futuro, eu acho que facilmente venceremos esses obstáculos porque continuamos a sonhar e repito isso todos os dias. Angola pode fazer parte da lista dos países mais desenvolvidos e mais ricos do mundo. Agora, o que é preciso é tomar as decisões certas. E por essa razão, os meus parabéns à NPG e ao Ministério dos Petróleos por terem tomado a decisão certa e vamos esperar que estes pendentes... Não se cancele, não é? Não, acredito que não. Mas que se resolva esses pequenos pendentes que nada abonam positivamente para a imagem do país. Muito como bem. Já acabei de dizer. Obrigado, engenheiro Pedro Godinho. Vamos agora ouvir o Dr. Afonso Chipep. Dr. Chipep também é uma das vozes que se levantou e que sempre defendeu que o onshore era fundamentalmente para as nacionais. Então aqui está, 18 propostas, 16 de empresas nacionais. Mas há aqui um dado curioso. A empresa que fez a maior oferta foi a Sonangol Pesquisa e Produção. Curiosamente, para o Kwanza 5, onde foi como não operadora, com uma participação de 20%, e ofereceu, pelo menos para os projetos sociais,
$2.500.000 e para a proteção ambiental também $2.500.000 americanos. E também se propôs a fazer um poço de pesquisa e 250 km de sísmica 2D. Mas a grande novidade, Dr. Chipep, ainda das nacionais tivemos Monk Oil, empresas pelo menos por mim desconhecida, British Oil, Mineral One, a Alford Petroleum e também das desconhecidas em termos de petróleo e gás, Intank Group Limitada, Omega Risk Solution e a Angola Integrated Services, né? AIS. Também já conhecidas, participaram a Prodiamond Oil Services, a Prodoil, a Servicab, a Simples Oil, a OPIT, a Grande Som Oil, que já é conhecida. Agora, Dr. Chipep, olhando para isso, sempre defendeu, obviamente, a participação de nacionais, mas a maior oferta veio da Sonangol e de uma empresa do Canadá, a MTI Energy, que concorreu a quase todos os blocos, com exceção do Congo, mas todos os outros fez ofertas e ofertas do operador para todas. E se propôs a não investir menos de $2 milhões em projetos sociais em cada um destes blocos e $2 milhões em proteção ambiental, e o mínimo que se prometeu são 4 poços de pesquisa e 700 km de sísmica 2D. Uma empresa do Canadá que vem e participa em quase tudo, sendo para o operador com 50% e 60% respectivamente para os blocos Congos 5 e 6, Kwanza 5, 6, 8, 9, 17 e 20. Dr. Chipep, o que dizer desta novidade que temos e qual é a sua primeira análise a estas licitações em terra, cujos resultados preliminares estamos aqui a anunciar? Muito obrigado, Joel. É um motivo de grande satisfação em sabermos que empresas angolanas concorreram para alguns blocos petrolíferos que nós vimos analisando durante os anos, mesmo nesse espaço em que incentivamos sempre que o empresariado nacional deveria apostar no setor petrolífero. É importante também aqui realçar que o facto deste programa ser também didático, das análises que nós fomos fazendo durante os anos sobre o setor petrolífero, nós havíamos referido que a produção petrolífera está concentrada em offshore e apenas em 2% na produção que é realizada no onshore, dos quais 80% da produção é feita na província do Zaire e 20% na província de Cabinda. Como os meus colegas já referiram, foi bom o adiamento da licitação porque permitiu que mais empresas pudessem estar preparadas para o efeito, e também é bom sublinhar que quando os governantes têm a capacidade de ouvir os fazedores de opinião, o trabalho que venham desenvolvendo pode correr com a maravilha que nós assistimos agora. Referiu há bocado o Pedro Godinho que estão de parabéns o Ministério e a Agência Nacional de Petróleo porque ouviram a opinião das pessoas, como o próprio engenheiro Pedro Godinho e nós próprios que o fizemos, que $1 milhão era muito para o bolso dos angolanos. Muito importante que os nossos responsáveis ouvem a opinião daquelas pessoas que estão interessadas em que encontremos os melhores caminhos para o desenvolvimento do setor petrolífero. Vale também recordar, Joel, que se olharmos para o setor mais importante da nossa economia, que é o petróleo, nós sempre referimos que havia pontos fortes e havia pontos fracos. O setor petrolífero, como nós já havíamos referido, está praticamente consolidado, Joel. Portanto, em termos de infraestrutura que estão desenvolvidas, porque temos uma indústria de serviços que também é diversificada, tanto em águas profundas ou por explorar, e temos subdesenvolvimento nas reservas de águas, e também verificou-se que o regime de licenciamento fiscal também está estável e foi observado nesta licitação. É bom sublinhar, e como disse, que estamos diante de um programa didático, que os maiores desafios do ambiente de negócio é apesar da presença do Estado na indústria. Fazendo análise de toda a situação que nós vimos vivendo no setor petrolífero, há um tempo atrás nós dizíamos que Angola deixava de arrecadar cerca de 12,5 milhões por dia, que era em consequência do declínio acentuado da produção petrolífera, que numa média de 7% por ano. Ou seja, a ausência de licitações nos novos blocos petrolíferos eram tidos como o principal fator responsável pela queda de produção. Neste caso agora, com a nova licitação, julgo que vamos encontrar um aumento nas atividades de pesquisa e também no tamanho das descobertas. Eu penso que é aqui uma oportunidade ímpar para o empresariado nacional demonstrar as suas valências, de se criar novos postos de trabalho, pelo menos na bacia do Kwanza, aqui uma oportunidade, penso que também na bacia de Etosha, que aqueles jovens ávidos de encontrar o seu primeiro emprego, eu estou convencido de que terão esta grande oportunidade.
Quero também aqui referir que, se na verdade participaram 18 empresas, julgo que a Agência Nacional terá arrecadado aí mais de 9 milhões de dólares. É deste pequeno aporte que podemos concentrar esses valores para aquilo que nós havíamos defendido e continuamos a defender, que é o Fundo Petrolífero de Investimento. Devíamos ter em conta que os valores que são arrecadados, tanto nas licitações como nos contratos, deviam fazer renascer outros investimentos na nossa economia. É com o próprio dinheiro do petróleo que nós podemos criar outro tipo de serviço que pode oferecer e criar um ambiente de trabalho para a nossa juventude. Eu subscrevo aqui também, Joel, o facto de que a nossa liderança devia ter em consideração a criação de um gabinete de assessoria para o setor petrolífero, com pessoas interessadas no desenvolvimento do país, pessoas com uma mentalidade diferente para o bem fazer. Eu julgo que, em termos gerais, devemos parabenizar tanto o Ministério dos Petróleos como a Agência Nacional de Petróleo pelo facto de terem conduzido este processo de forma não só célere, mas transparente, sobretudo, e pelo facto de que o número de investidores, sobretudo nacionais, pode atrair outros empresários a participar na licitação de outros blocos que eventualmente poderão vir a ser postos em cima da mesa. Penso que também isso vai incentivar as pessoas que estavam um pouco encorajadas na província do Namibe, que mostravam alguma preocupação em relação à produção de petróleo, que havia de acabar com as reservas de recursos, vai incentivar a comunidade da província do Namibe. Por outro lado também, Joel, nós deveríamos concentrar as nossas atenções com o exemplo dos países. Há aqui a referência de uma empresa que participou nessa licitação e que são originários da Nigéria. Essa experiência que a Nigéria tem também na produção no onshore pode ser muito importante para cruzarem experiência com o empresariado nacional agora nesse novo desenvolvimento de produção de petróleo no onshore. Muito obrigado, Dr. Chipep. Vamos agora à segunda ronda. Caro ouvintes, agora sintonizou, está a acompanhar a Hora da AmCham, mais propriamente o painel de Petróleo e Gás, que é emitido semanalmente à segunda quarta-feira de cada mês, em que os nossos analistas se juntam para analisar os temas mais importantes do setor do petróleo e gás em Angola e no mundo. Hoje estão connosco o engenheiro Frederico Martins Correia, que é partner da Deloitte para a área de petróleo e gás. Também o engenheiro Pedro Godinho, que é presidente da AmCham Angola e também empresário do setor de petróleo e gás, à frente de empresas como ProDiamond Oil Services, ProDoyle e muitas outras. Também connosco está o Dr. Afonso Chipep, ele que é economista e membro do Conselho Fiscal da Ordem dos Economistas de Angola. Acompanhe as notícias, entrevistas e debates sobre as oportunidades de negócios e as relações comerciais, educacionais e culturais entre Angola e os Estados Unidos. A Hora da AmCham Angola. Vamos avançar para o ponto que muitas pessoas quererão perceber, o impacto e efeito prático, Frederico Martins Correia, destas licitações sobre a produção. Em termos práticos, o que é que isso poderá significar e representar em termos de barris? A ANPG já falou que há uma quantidade significativa de reservas que poderão vir a ser descobertas, cujos dados sísmicos que foram levantados indicam. Falta agora que haja pesquisa, exploração e depois lá vai-se confirmar. Mas, como dizia bem o Frederico na sua primeira intervenção, pelo menos metade há de ter petróleo, e se tivermos metade, em termos práticos, que impacto isso vai ter sobre a nossa produção? Por exemplo, estamos agora com uma produção pouco mais de 1 milhão de barris, 1 milhão e 100, diz-se que vai cair para baixo de 1 milhão nos próximos 4, 5 anos ou mais. Agora, com estas licitações, qual é o potencial? Não estamos a falar ainda de certezas, porque ainda há que provar. Ok, Joel, então, se me permite, deixe-me só partilhar aqui com os nossos ouvintes algo que eu acho que é importante, porque por vezes lemos nos jornais ou nos mídia algumas ideias sobre aquilo que são reservas e que podem criar alguma confusão dos nossos ouvintes, que eu acho que é bastante importante. O conceito das reservas passa por reservas possíveis, prováveis e provadas. Aquilo que são reservas possíveis é aquilo que geologicamente, olhando para aquilo que é o histórico de zonas limítrofes, que geologicamente são análogas de um sítio, em princípio temos possibilidade de ter petróleo. Depois temos aquilo que são reservas prováveis, que é quando se começa a fazer a sísmica e, portanto, tudo indica de que vamos ter a confirmação dessas reservas. E depois as reservas provadas, que passa por, depois de existirem os estudos fidedignos, consegue-se então ter praticamente a certeza que essas reservas poderão vir a ser exploradas e conduziram àquilo que nós chamamos que é
o primeiro óleo, o chavão em inglês, first oil, da indústria petrolífera. Portanto, neste contexto aqui, todas as reservas, e parafraseando aqui o que o meu colega de painel, o engenheiro Pedro Godinho, dizia, hoje estão em patamar de reservas possíveis, no limite reservas prováveis, porque se estes processos foram posticipados ao longo de mais de 10 anos, podem ter havido alterações geológicas e a maior parte dos processos que estavam de análise geológica em curso, portanto o fenómeno de exploração na altura, de desenvolvimento para caminhar para a exploração, pararam e portanto não há exatamente uma grande certeza daquilo que poderemos encontrar. Há realmente uma expectativa positiva. Agora vamos entrar num processo depois de atribuídas as licenças e depois foram identificados na segunda-feira os candidatos. Agora vamos ver quem é que são os, entre aspas, os vencedores de cada uma das licitações e, portanto, depois a partir daí há de iniciar as campanhas. E, portanto, nós vamos ter uma visão daquilo que são as reservas e, eventualmente, o óleo que se pode retirar dessas reservas agora há 2 ou 3 anos. No entanto, em relação ao valor que nos diz, e para não fugir à pergunta, nós hoje estamos efetivamente a produzir em torno de entre 1 milhão e 1 milhão e 100. E eu sou das pessoas que têm alguma expectativa que não se chega a ficar abaixo de 1 milhão, porque também existem hoje offshore alguns projetos, não muitos, mas alguns projetos já de desenvolvimento. Por exemplo, a Eni trouxe alguns projetos de desenvolvimento recentemente, a Total tinha abandonado e olha para o reinício de algum desenvolvimento, portanto temos algumas sondas a trabalhar em offshore. Temos também a agência a fazer um trabalho de puxar os atuais operadores para olhar para os campos marginais e, portanto, os campos marginais também permitiriam complementar a produção até um máximo de 300 mil barris dia e, portanto, eu penso que a conjugação entre alguns projetos de desenvolvimento que neste momento ocorrem offshore, aquilo que é alguma potencial produção de campos marginais, mais aquilo que é potencial produção dos campos onshore que foram revelados às empresas licitadoras na passada segunda-feira, eu acho que a 4-5 anos é expectável que, se tudo correr bem na conjugação entre os 3 fatores, se possa andar em torno de 1,2, 1,3 milhões de barris dia. No limite, se nem tudo correr tão bem, o que pode acontecer, até porque nós podemos ter sempre problemas operacionais nos blocos que hoje estão mais sólidos em produção, eu acho que a combinação vai permitir que não se fuja muito daquilo que é o valor que estamos a produzir hoje e que, ainda assim, olhando para os últimos 10 ou 15 anos, é um dos valores mais baixos, mas ainda assim acima de $1 milhão, porque de 1 milhão de barris dia, porque às vezes vê-se aí algumas inferências que já se produziu abaixo. Haver um dia ou 2 abaixo dessa cifra não quer dizer que essa seja a cifra média de produção. Nada impede que um bloco, se tiver um problema operacional, que durante 1 ou 2 dias tem que estar relativamente parado a nível de produção, porque tem um problema técnico, depois as reservas não desaparecem, as reservas estão lá e, portanto, há de haver um certo esforço de recuperação nos dias seguintes e essas inferências por parte dos mídia têm que ter algum cuidado e, quando olhamos para aquilo que é o ano de 2021, Angola não produz abaixo de 1 milhão de barris dia. A minha expectativa na combinação dos 3 fatores blocos onshore que foram revelados aos licitadores na segunda-feira, o trabalho que a agência está a fazer em torno dos campos ascendentes, dos atuais campos de produção, mais alguns projetos de desenvolvimento que operadoras internacionais estão a levar a cabo, a conjugação destes 3 pontos, eu penso que poderá permitir a manutenção do valor e ou o incremento em 10-15%, o que nos iria pôr ali muito próximo de 1,2 milhões de barris dia no espaço de 4-5 anos. Depende também muito de como é que vai correr o processo de sísmica destes mesmos blocos, que estão com as tais reservas que hoje são possíveis e que nós temos que ver se passam aprovadas, porque há mais de 12 anos que não se trabalha afincadamente na geologia destas terras. Frederico, só para acrescentar, quanto tempo, mais ou menos, podemos ter resultado em explorações no onshore? 2 anos? 4 anos? Qual é a previsão? Olha, tipicamente eu diria que poderíamos andar em 4 ou 5 anos e aqui o engenheiro Pedro Godinho, que tem mais profundidade técnica, eventualmente, na gestão destas campanhas do que eu, pelo menos em Angola, poderá-me corrigir e eu terei todo o gosto em ouvir a sua correção, mas tipicamente seria isso. Existem empresas que têm hoje desenvolvimentos tecnológicos que permitem
permitem aquilo que eles chamam Fast Track Projects, portanto, em português, os projetos de desenvolvimento acelerado, que eventualmente podem começar a apresentar as tais reservas, a passar de possíveis para prováveis no espaço de 18 meses e depois, no grupo dessas prováveis, investir mais fortemente naquilo que toda a equipa focar-se nessas para evoluírem para provadas, e então teríamos uma resposta daquilo que é capacidade ou potencial capacidade de produção num bloco no espaço de 24 a 30 meses e depois partir então para a perfuração e caminhar para o first oil naquilo que há de andar de entre 12 a 18 meses. Em condições normais 4 a 5 anos, em condições adversas 7 a 8, há de haver alguns deles que vai ser isso, em condições muito positivas e que vamos encurtando todas as faixas de preparação e execução de projeto. Na melhor das hipóteses, eventualmente há de haver um potencial bloco que tenha muito sucesso e que se calhar em 3 anos e meio consegue ter o primeiro óleo. Acho que abaixo de 3 anos não estaríamos a ser sérios na análise que fazemos e que partilhamos aqui com os nossos ouvintes. Muito obrigado. Engenheiro Pedro Godinho, olhando naturalmente para a mesma pergunta, quando é, e naturalmente quem nos ouve está a perguntar, pronto, mas fizeram agora, mas quando é que efetivamente vamos sentir o impacto na produção? Quando é que esta licitação dos blocos em terra ou onshore, como preferir, vão ter impacto? Já agora só mais uma nota, Engenheiro Godinho, socorri-me aqui de uma apresentação do diretor de negociação da ANPG, que fez no Fórum Banca de Petróleo e Gás, que foi realizado este ano pela PetroAngola, onde a ANPG anuncia que de 2021 a 2025 espera, com os 9 blocos que licitou agora, mais os 3 que já foram licitados e cujos contratos foram assinados a semana passada, já pelo menos o da Sonangol e da ENI já foram assinados, da Total também já da caminho. O que nós gostávamos agora aqui de ver é que a ANPG prevê que com estes 12 blocos, 3 em águas profundas e 9 em terra, vai atrair nos próximos anos, 2021 a 2025, cerca de 5.536 milhões e 860 dólares de investimento CAPEX. Estas concessões representam um total de investimentos em CAPEX, com particular destaque para os investimentos em onshore, que representam um risco reduzido, abrindo com isso maiores oportunidades ao empresário local. Também diz-se que desses mais de 5 mil milhões e meio, 44% vai vir da licitação em onshore e 56% virá do offshore. Engenheiro, olhando para estes dados, como é que a gente pode traduzir e explicar ao cidadão que nos ouve, que não entende muito de petróleo, quer os blocos já entregues no mar, offshore, e em terra, quando é que se poderá efetivamente sentir o impacto na produção? É bastante simples. Antes de darmos a resposta, ia começar por dizer que o país até agora só está a produzir petróleo numa bacia. Existem mais de uma dezena de bacias. Em 2008, a produção de Angola atingiu os 2 milhões de barris. E nessa altura, a partir de 2008, teve-se a trabalhar na perspectiva de ver a produção de Angola atingir os 3 milhões de barris, porque há esses recursos, há esse potencial. Foi concebido um projeto que foi sustentado pelo decreto 8/13 e cuja estimativa eram 8 bilhões de dólares em 10 anos em atividades de exploração e são uma média de 800 milhões de dólares a ano. Portanto, estes valores que aí te referes, os 5,5 bilhões de dólares, está mais ou menos próximo daquilo que foi previsto em 2013 na execução de uma campanha profunda em relação à atividade de pesquisa e exploração para ir à busca de outros recursos. Agora, o país está a viver uma crise sem precedentes e precisamos de soluções imediatas. Se a nossa liderança concentrasse um bocadinho mais nos aspectos contratuais, na forma de seduzir investimentos, e temos aqui já algumas empresas petrolíferas que sempre manifestaram esse interesse, porque em petróleo, curto prazo, quando se tem a intenção de procurar o petróleo, são 3 a 4 anos. Médio prazo vai de 4 a 7 anos. Quando muito, 5 a 7. Longo prazo, 7 a 10. Em projetos desses como o onshore, eu acho que em 3, 4 anos lá chegaremos. Porque é preciso ainda ir à procura. Felizmente, esses blocos que foram licitados já foram estudados, há alguma ocorrência de petróleo. O que se precisa fazer era, naturalmente, fazer os estudos que vai permitir passar-se da transição de possíveis para prováveis e depois as reservas comprovadas. Dentro dessa
perspectiva, como já há um trabalho feito, não se vai iniciar do zero. Isso em onshore. Em offshore temos 4 bilhões de barris provados de campos marginais. Joel, isso é triste. Essa conversa já vem sendo mantida desde 2012. Ela acentuou-se mais em 2013 e 2014, quando as multinacionais estiveram interessadas em trazer para a produção essas reservas, porque muitos desses campos estão localizados em blocos atualmente operados. Agora, o que as multinacionais criam, tratando-se de blocos de risco e cuja economicidade dos mesmos não davam garantias de lucros, então o que queriam era negociar os termos contratuais. Quer dizer, em vez de continuar com aqueles termos que são aplicados em campos extremamente pujantes e com reservas massivas, é de passarem a adaptarem estes termos contratuais às condições desses blocos. Sabe qual foi o conceito que sempre se defendeu aqui no país? É que o petróleo não é como tomate. O tomate, se não for consumido num determinado ponto, apodrece. O petróleo há de continuar aí, e se não for essa geração a beneficiar, será outra. Enganamos-nos, porque hoje o petróleo já começa a ser testado, hoje os bancos já começam a ser apertados a não financiar projetos de combustíveis fósseis. E olha aí, se levarmos muito mais tempo, vamos ficar com esse petróleo a valer $2 o barril, em função da mentalidade que se inculcou no sistema. Se nós fôssemos a fazer uma avaliação dos danos que foram causados a esse país, não teríamos capacidade até de poder ler os cifrões. Por isso é que eu digo que é urgente que se crie este gabinete de assessoria ao Presidente, para que de uma forma desinteressada se lhe pode fazer chegar as mensagens reais, o que é que realmente pode ser feito no sentido de melhorarmos as condições deste país. Eu tenho um caso, isso foi em 2013, que eu vou dar aqui como exemplo. O presidente de uma multinacional que está aqui a operar em 2 blocos veio emocionado, um afro-americano, que chegou e disse: vamos tentar fazer uma coisa por esse país. Eu fui para o meu board a nível mundial, meti a necessidade de alocar um investimento de $1 bilhão para desenvolver os campos que temos nos nossos blocos. Agora só preciso que a concessionária aprove. Reunião 1, reunião 2, 3, 4, subia, descia, até que em desespero disse: Pedro Godinho, eu não entendo. Nós temos aqui $1 bilhão para investirmos. Os campos estão aí. O tempo que já perdemos nessa necessidade de revermos os termos de negociação, já estariam os campos em produção. Envolvidos 5 ou 6 meses, voltamos a sentar e a dizer: não pude fazer nada. $1 bilhão que estavam alocados para Angola fez-se divert para o Senegal num projeto de gás e as coisas estão em curso. Isso aqui é mentalidade. Pede-se conta dessas pessoas que tomaram essa decisão? Não. Provavelmente quem estava a liderar o país não tinha conhecimento disso. Por isso a necessidade de haver um gabinete de assessores de forma independente, fora das instituições, porque isso vai ajudar que quem tiver a tomar as decisões nas instituições tenha mais um cuidado, porque o Presidente vai ter outros olhos, outros ouvidos que vão fazer chegar a mensagem. Isso teria poupado muitas vidas e hoje não estaríamos na condição em que estamos hoje. Ver chefes de família sustentarem os seus dependentes a partir de contentores de lixo. Isso é grave. Sendo o petróleo o único commodity que nos permite a absorção de convertíveis, é importante que o Presidente esteja informado do que se passa realmente, mesmo o Parlamento que acompanhe muito mais de perto, os políticos e os cidadãos, donos dos recursos, os destinatários das decisões. Se as decisões forem bem tomadas, o cidadão ganha com isso, vai viver melhor. Se as decisões forem ruinosas como essa que já demonstrei, e se tivermos uma conversa informalmente, tenho N casos que posso fazer chegar para dar-te a conhecer das decisões nefastas e ruinosas que tomaram com o país no setor do óleo e gás. Essa preocupação que hoje está-se aqui a abordar. A produção chegará a 1 milhão, abaixo de 1 milhão. Isso já foi discutido e foi apresentado em 2016 por uma empresa de consultoria, a Wood Mackenzie. Em 2016 já anunciava isso. 5 anos envolvidos. Estamos agora nós a preocupar, será, não será? Mas isso é uma desgraça pré-anunciada. Por isso é que é fundamental, cada um de nós deveria ter a preocupação cotidiana de saber como é que o nosso único recurso que garante o nosso bem-estar, que pode representar a nossa felicidade ou desgraça, como é que esse recurso está a ser gerido. Pedir contas a quem tem a responsabilidade de tomar essas decisões. Temos que mudar, encontrar outros paradigmas de gestão desse recurso que é nosso. Isso não pode ser entregue a meia dúzia de pessoas
pessoas que tomam as decisões, fazem o que querem, têm que prestar contas e quando as decisões forem mal tomadas, é de serem responsabilizadas. Para responder a tua pergunta, nós podemos encontrar uma solução para estancar se for discutida de forma célere, pragmática e dentro de um princípio do fast track. Tomamos uma decisão de emergência. Isso não é um processo que pode ser elevado, depois não conseguimos, amanhã vamos fazer, porque é Covid, porque não. Isso é um problema de emergência nacional e tem que ser tomada de forma pragmática. Chamarem os cérebros, há muita gente, nesses 45 anos de independência, há muitos quadros que trabalharam na zona de Angola, ou estão reformados, é para organizar um fórum para discutir o setor, mas tendo em conta a nação. Não é meia dúzia de interesses, muito menos a questão de ter mais um Lexus, ter mais um imóvel no Cajueiro, ou ter recursos para comprar um imóvel lá fora. Pensar nação. E isso é urgente. Os campos marginais estão aí, se eles forem perfurados e se de facto a empresa nacional tiver competência técnica para fazer, os campos marginais estão aí. Vamos criar leis, vamos criar mecanismos para podermos gerir de forma sustentável e responsável e transparente esses recursos. Mas podemos. Quando se diz em campos marginais, nós já sabemos onde estão e que volume de petróleo reserva. É só chegar a furar e começar a produzir. É só isso. Muito bem. Dr. Chipep, vamos agora chamá-lo para falar sobre este tema que o engenheiro levanta, que é a questão de chamar à voz da experiência. Ainda há dias, um quadro sénior de multinacionais, não apenas da Sonangol, explicou uma coisa. Disse, Joel, você já reparou que nós aqui em Angola, se olharmos o estrangeiro que tem experiência, tem conhecimento, com 60 ou 70 anos, desde que tenha saúde e conhecimento, continua a trabalhar. O angolano faz 60 e tal, tem por regra que ser despachado e naturalmente vai para a reforma. E muitos desses quadros que vão para a reforma têm muitos anos de experiência e podem ser aproveitados de outra forma. Foi o que esta pessoa levantou. E eu passo para o Dr. Chipep. Dr. Chipep, existe uma estratégia? Se não há, ainda vamos a tempo de encontrar uma forma de recuperar esses quadros que muitos deles até lideraram blocos petrolíferos na Colômbia, nos Estados Unidos, na Europa, no Mar do Norte, angolanos, e naturalmente que têm essa experiência, mas que hoje estão encostados, não são chamados nem para a academia, nem tão pouco para discutir a estratégia de petróleo e gás do país. O que é que se pode fazer para recuperar essas vozes ou estes cérebros, como diz o engenheiro Pedro Godinho? Trata-se de uma questão muito bem levantada pelo Pedro Godinho. Nós temos que pensar Angola na perspectiva de que o país formou muitos quadros. Nós estamos numa fase hoje em que vemos muitos quadros do setor petrolífero a atingirem a idade de reforma, mas que levam consigo para casa muito conhecimento. E seria bom que este conhecimento que ao longo dos anos obtiveram pudesse ser passado para as novas gerações e esta geração poder enfrentar na mesa de negociações com as operadoras e com os quadros que têm muitos anos de experiência. Nós estamos bem alinhados com o engenheiro Pedro Godinho no sentido de que é preciso, de facto, a Presidência da República tenha uma assessoria do setor petrolífero com pessoas patriotas, com pessoas interessadas para que o setor petrolífero crie, de facto, riqueza para os angolanos. Note bem que o setor petrolífero durante esses anos quase que não emprega ninguém. E não empregando ninguém, existem outros instrumentos que podem ser utilizados para criar novos postos de trabalho. Prefiro o conteúdo local. O conteúdo local torna-se numa porta de entrada para a participação de mais empresas angolanas, tanto na exploração de petróleo e gás como na prestação de serviços, porque ela garante uma maior liquidez na economia nacional, assim como também a criação de riqueza e mais postos de trabalho. Eu julgo que com a política do conteúdo local deve estar presente em todos os contratos de exploração e de produção, no intuito de fomentar a indústria nacional de bens e serviços. Eu penso que um gabinete de assessoria da Presidência da República devia concentrar-se nas políticas de conteúdo local. Desde que foi aprovado a política de conteúdo local, nós ainda não observamos na prática qualquer atividade que nos faça crer e aceitar que o empresariado nacional vai criar novos postos de trabalho, novas oportunidades de serviço para os jovens que estão ávidos de encontrar o seu primeiro emprego. A nossa governação tem estado a ouvir o clamor dos fazedores de opinião, sobretudo aqueles que estão direcionados no setor petrolífero, e aqui aproveito a oportunidade, através do canal da AmCham, escutarem essas vozes no sentido de aproveitarem essas opiniões, porque
temos muitos quadros no setor petrolífero, quer outros quadros das empresas operadoras que estão no mercado, estão aí para oferecer o seu conhecimento. Com isso, pode ajudar a nossa liderança de haver aquela destrinça em que não é só o Ministério nem a Agência Nacional que tenha a opinião da condução da vida do setor dos petróleos, mas que haja outras opiniões, haja outros técnicos, haja outros quadros que tenham interesse e tenham conhecimento de aportar com as suas vozes opiniões que possam conduzir a que nós possamos aumentar o nosso nível de produção, apontar os caminhos para a gente produzir nos blocos marginais que aí se encontram. Por exemplo, há aí técnicos que são mesmos que elaboraram o decreto presidencial 86/13, que é um instrumento muito importante que nos levaria a uns anos atrás, se nós tivéssemos implementado, a produzir mais de 3 milhões de barris de petróleo. Por que não aproveitar esses quadros? Pese embora o facto de estarem na reforma. Vamos aproveitar essas ideias, essas pessoas, porque o país precisa. É preciso pensar Angola. E pensar Angola é agora, não é amanhã nem depois. Pensar Angola agora. Fazer referência a um livro que eu escrevi, cujo título é Pensar Angola agora. Eu já venho pensando há muitos anos que é preciso as pessoas ouvirem outras pessoas que estão de facto interessadas que o país dê a caminhada para a frente, com outras opiniões. Mas, sobretudo, Joel, é preciso que essas pessoas, mesmo que forem colaborar na assessoria presidencial para o setor petrolífero, tenham uma mentalidade diferente de bem fazer, tenham uma mentalidade de trabalhar para a nação, para o país, porque nós precisamos de levar este país a atingir os níveis que a Nigéria conhece. Nós somos poucos, nós somos cerca de 30 milhões, porque que nós temos muitos problemas com os recursos que temos e se não conseguimos dividir os recursos enormes que temos às nossas populações. O que está-se a passar? Ouçam-nos também. Deem oportunidade de outras pessoas que não tiveram oportunidade de emitirem as suas opiniões, de estarem em frente dos grandes projetos para que este país tome o rumo da prosperidade, do bem-estar e do desenvolvimento do seu povo. Muito obrigado, Dr. Chipep. E com esta deixa vamos agradecer a presença de todos e terminar aqui mais uma edição do nosso painel de petróleo e gás, que esta semana analisou o tema das licitações em terra. Segunda-feira, o período para a abertura. Seguem-se outras fases do concurso. Falta ainda a adjudicação, não é? Entregar os blocos aos novos operadores e parceiros. Depois vai-se fazer os contratos, vai-se assinar os contratos. Ainda vai levar algum tempinho. Mas há aqui uma nota muito positiva que deixa Frederico Martins Correia e engenheiro Pedro Godinho e também do TXPEP. Se tudo for bem feito, pode-se em 3 anos, 4 anos, começar a ter algum impacto. Mas para tal, não é ficar sentado, é necessário fazer coisas e assegurar que tal aconteça a curto, médio ou longo prazo, mas que o mais breve possível se consiga ir repondo as reservas e aumentar gradualmente a produção. Também ficou a nota, a necessidade também de ouvir outras vozes. Está aprovado o sucesso desta licitação. Tem, por um lado, como disse bem Frederico Martins Correia, o aumento do preço do petróleo. É inegável o seu impacto, mas também a decisão de ouvir o mercado, que o Ministério dos Petróleos e também a NPGTI tiveram que recuar na posição do entrance fee de $1 milhão, baixar para 500 mil e, segundo o próprio Ministro de Expansão, palavras do Ministro, vai-se garantir que pelo menos aquelas empresas que já ganharam concursos anteriores não tenham os mesmos custos que tiveram no passado. Ou seja, fala de acordo com aquilo que se leu na expansão e palavras do próprio Ministro. Acreditamos que se a ser assim, pelo menos há um passo. Mas o engenheiro Pedro Godinho dá aqui uma nota que também deixamos no fim, que é importante, que é olhar para as empresas estrangeiras, internacionais, que participaram nas primeiras 2 vezes que tentou licitar, investiram dinheiro, cancelou-se de forma não oficial este concurso, então era necessário encontrar uma forma de as compensar e assim aproximá-las novamente do nosso mercado. São essas as notas do programa de hoje. Vou passar a agradecer a um. Frederico Martins Correia, muito obrigado uma vez mais pela sua disponibilidade. Esperamos contar consigo na próxima ocasião, que é já no próximo mês, onde vamos trazer o tema que era para hoje, mas que foi adiado porque tivemos uma boa notícia. Então o custo de produção vai ser debatido no próximo mês. Muito bem. Obrigado aos nossos ouvintes. Espero que tenha sido uma oportunidade esclarecedora e esperamos todos que os passos subsequentes daquilo que foi a abertura destas propostas na segunda-feira seja positiva para o setor e, como todos falamos aqui, muito positivas para o país, que acima de tudo é aquele que a nossa grande meta é que o país saia a ganhar
e toda a população. Uma boa semana a todos, obrigado por estarem connosco. Dr. Chipep, assim também, muito obrigado. Muito obrigado, Joel, e desejo também que aqueles empresários que eventualmente terão nas suas mãos essa responsabilidade, desejo felicidades a eles e que pensemos todos Angola agora e não amanhã. Pensar Angola agora. Muito obrigado. Obrigado, Dr. Chipep. Engenheiro Pedro Godinho, assim também agradecemos. Até o próximo mês. Agradeço a todos os rádio-ouvintes que tiveram a paciência de nos ouvir. Gostaria de deixar ficar aqui uma nota. As referências que fazemos nas análises em relação aos vários temas, gostaríamos que não tomassem como crítica. Tentamos, pura e simplesmente, fazer o highlight, realçar os problemas e apresentar também algumas propostas de soluções. Porque essa é a melhor forma que nós encontramos dar a nossa contribuição ao país, porque estamos muito atrasados quando falamos em termos de desenvolvimento. E há muito sofrimento que neste momento o povo está a submeter-se e que poderia ser evitado. Mais vale cedo que nunca. Muito obrigado. Obrigado assim, caro ouvinte, também que nos ouve. A todos, continuação de excelente quarta-feira. Nós voltamos na próxima semana. João Costa, António Santos e também com o apoio de Alexandre Campos nessa edição e da Anacleto José. A todos um forte abraço. Até à próxima edição. Até lá. A hora da AmCham Angola. A hora da AmCham Angola, o seu magazine de negócios. Acompanhe aqui todas as novidades sobre as relações comerciais, educacionais e culturais entre Angola e os Estados Unidos da América. A AmCham Angola está afiliada à Câmara de Comércio dos Estados Unidos da América, a maior organização de negócios do mundo, representando mais de 3 milhões de empresas em vários setores e países. A hora da AmCham Angola. Todas as quartas-feiras, das 10 às 11, nos 95.5 FM. Luanda, Antena Comercial.